Assim diz a palavra do Senhor. Então José foi e deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com os seus rebanhos e o seu gado, com tudo que tem, chegaram da terra de Canaã, e eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Eles responderam: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Disseram mais a Faraó: viemos para morar nesta terra, porque na terra de Canaã não há pasto para o rebanho destes seus servos, pois a fome é severa. E agora pedimos que o Senhor permita que estes seus servos morem na terra de Gósen. Então Faraó disse a José: seu pai e seus irmãos vieram para junto de você. A terra do Egito está à sua disposição. Faça com que seu pai e seus irmãos se estabeleçam na melhor região da terra, que morem na terra de Gósen. Se souber que há no meio deles homens capazes, ponha-os por responsáveis pelo gado que me pertence. José levou Jacó seu pai e o apresentou a Faraó, e Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o Senhor já tem? Jacó lhe respondeu: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegaram aos anos de vida de meus pais nos dias das suas peregrinações. Depois Jacó abençoou Faraó e saiu de sua presença. Então José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou alimento para seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Oremos mais uma vez. Senhor, te louvamos pela tua palavra, porque é através da tua palavra que o Senhor cuida de cada um de nós. É por ela que somos sustentados, é por ela que somos alimentados, é por ela que somos edificados. Por isso te clamamos: nos sustenta, nos alimenta e nos edifica com a tua palavra essa manhã, através do teu Santo Espírito, em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma das coisas que mais me causa repulsa, agonia nas redes sociais é ver gente feliz. Não sei se vocês têm esse sentimento. Você vai passando o feed e está todo mundo feliz. Isso me dá um desespero, irmãos. Me dá uma agonia. Me dá oh, meu Deus, o que está acontecendo? Está todo mundo tão feliz. Aí você desliga: não, já deu, foi suficiente de felicidade. Às vezes dá vontade de orar assim: manda uma desgraça, manda alguma miséria. Esse povo só está feliz o tempo todo, só vê gente feliz. Eu não sei se vocês sentem, compartilham desse mesmo sentimento. Mas não é por causa da alegria em si das pessoas, não é porque elas estão felizes. O que causa agonia é que a gente sabe que a vida não é aquilo. Então a pessoa quer me fazer acreditar que ela está simplesmente feliz o tempo todo. Mas espera aí, eu estou nesse mundo também. Eu também estou vivendo aqui. E você quer me fazer acreditar que o tempo todo a vida é um arco-íris, é uma linda visão, e está tudo sempre tão perfeito. Eu me sinto ofendido. Você está me ofendendo. Ela quer que eu acredite mesmo nisso. Eu não estou aqui tentando ser uma espécie de Grinch, né? Espécie de, não, eu vou procurar as pessoas felizes e vou tirar a alegria delas. Eu não quero ninguém feliz. Não é isso. Mas eu apenas estou afirmando a realidade da vida. Todos aqueles que já viveram tempo suficiente debaixo desse sol, sabem que a vida não é perfeita.
Todos aqueles que viveram tempo suficiente debaixo desse sol sabem que a vida não é feita apenas de momentos felizes, mas também de momentos dolorosos, de momentos tristes. Nós sabemos disso. Mas o mais impressionante é que, embora a gente saiba que a vida é uma vida de contrastes, porque a nossa experiência mostra isso, nós sabemos que a vida é repleta de contrastes, nós ainda acreditamos nas fotos, ainda acreditamos nas imagens, ainda acreditamos no que as pessoas vendem, e parte disso é porque nós queremos nos enganar. É mais fácil acreditar numa mídia social, numa foto bem tirada, do que abrir todos os olhos e encarar a vida como ela é. É muito mais fácil viver em um mundo virtual, em um ambiente onde você pode moldar as coisas conforme a sua vontade, deixar tudo perfeitinho, do que abrir todos os olhos, todos os dias, encarar o mundo, sem saber o que será de nós. Porque essa é a nossa realidade. Todos os dias que nós acordamos, nós podemos planejar o nosso dia perfeitamente, mas ninguém sabe o que será de nós. Ninguém sabe. Está lá toda a sua agenda, hora por hora, perfeitinho. Está tudo certo. O seu planejamento está encaixado. Mas todas as vezes que nós abrimos os olhos, nós não sabemos o que será de nós. Não só quando abrimos os olhos, todas as vezes que fechamos os olhos, também não sabemos o que será de nós. Imagine, ninguém dorme, na hora de dormir faz assim, olha, eu vou dormir hoje e eu estou planejando não acordar nunca mais. Ninguém planeja isso. Você dorme, fecha os seus olhos, planejando acordar no outro dia. Mas no final das contas, o que você pode é planejar. Você não sabe. Você fecha os seus olhos, esperando, planejando, crendo que você vai acordar. Mas você não sabe, porque se você soubesse, provavelmente você não dormiria. Você não fecharia os seus olhos. Não vou acordar, essa é a última vez que eu vou dormir. Então não vou acordar, não vou dormir, vou fazer alguma outra coisa. Mas tudo que a gente pode fazer é planejar. E é isso que nos assusta na vida. E antes que alguém fique preocupado comigo, irmãos, eu estou bem, tá? Isso é só por causa do texto. Não se preocupe comigo, eu estou bem, está tudo tranquilo. Esse é o texto. Porque é isso que nos assusta na vida. É isso que nos faz observar esses contrastes da vida e ter essa sensação de insegurança. É olhar para a vida e não saber se nós vamos ter hoje momentos felizes, tristes ou ambos. É olhar para os contrastes e tantas vezes observar como realidades tão contrastantes estão unidas, como a alegria pode estar tão próxima da tristeza, como o sofrimento pode estar tão próximo da glória, como realidades contrastantes podem estar tão próximas, tão unidas. E é quando a gente olha esses contrastes que a nossa mente se enche de perguntas. Se enche de perguntas. Como manter a esperança nos momentos em que a vida parece ser tão dura e tão injusta? Como um cristão deve caminhar nesse mundo? Como um cristão pode manter a esperança diante das dificuldades, das injustiças, das mazelas? Ninguém planeja fome, doença, ninguém planeja essas coisas. E elas não mandam aviso. Elas não avisam, olha, daqui a 2 anos você vai ficar muito doente. Daqui a 2 anos você vai ficar muito doente. Ninguém sabe, não tem aviso. Elas simplesmente acontecem. Elas não se importam com o seu sentimento, elas estão aí. Portanto, como cristão, pode manter esperança em meio a dificuldades, em meio a uma vida que tantas vezes parece injusta. E o nosso texto de hoje é um texto que fala sobre isso. Fala sobre esperança e fala sobre contrastes. É isso que nós vamos falar hoje, contrastes e esperança. E para isso, nós vamos dividir o nosso texto em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 1 a 6, Faraó e os irmãos. Versículos 1 a 6, Faraó e os irmãos. Versículos 7 a 10, Faraó e Jacó. Versículos 7 a 10, Faraó e Jacó. Versículos 11 e 12, o terceiro ponto, uma terra no Egito. Faraó e os irmãos,
Faraó e Jacó, uma terra no Egito. São os nossos 3 pontos que nós abordaremos no texto de hoje. É interessante que o texto começa dizendo que José deu a notícia a Faraó. Nós vimos nos sermões passados que esse foi um momento muito caloroso, de muita alegria, onde finalmente aquela família estava feliz, unida. Mas perceba já o primeiro contraste. A alegria de José é o contraste da tristeza anterior. A alegria de Jacó é o contraste da tristeza que ele teve anteriormente. A alegria dos irmãos de se reunir com seu irmão é o contraste da tristeza e do arrependimento pelos seus pecados. Nós já observamos o primeiro contraste. A alegria que José está experimentando de ir até o faraó e comunicar que sua família chegou com tudo que lhes pertencem. É uma alegria que vem de uma tristeza. Quem aqui não lembra de José dizendo: olha, eu vou dar o nome dos meus filhos porque Deus me fez esquecer o sofrimento na casa do meu pai. Deus me fez esquecer aquilo que eu passei lá. Deus me fez esquecer a casa do meu pai. É o mesmo José que hoje está dizendo: olha, o meu pai e os meus irmãos chegaram. E é isso que assusta a gente. É olhar isso aqui e dizer: como eles podem estar felizes? Jacó ficou 20 anos achando que o seu filho estava morto. 20 anos achando que nunca mais veria o seu filho, que ele tinha sido devorado. 20 anos em tristeza, para então se alegrar. E o texto diz: então José deu a notícia a Faraó: o meu pai e os meus irmãos, com seus rebanhos, seu gado, com tudo que tem, chegaram na terra de Canaã. Eis que estão na terra de Gósen. E levou 5 dos seus irmãos e os apresentou a Faraó. A gente não sabe qual foi o critério que José escolheu. A gente não sabe por que ele levou apenas 5. A gente não sabe, não tinha como escolher os 5 melhores, porque os irmãos de José, ficaria difícil, não seria talvez um critério muito adequado para ele dizer: olha, deixa eu ver aqui quem é moralmente. Talvez ele tenha escolhido os 5 de aparência mais frágil, para que diante do faraó eles pudessem se sentir superiores, ainda mais superiores. É uma possibilidade, mas nós não sabemos. Ele apresenta, e nós precisamos lembrar dos textos anteriores, que não só ele apresenta, mas esses irmãos receberam instruções, lembram? José disse exatamente o que eles deveriam dizer, exatamente o que a Faraó perguntaria. E qual não é a surpresa? Sigam o texto. Então Faraó perguntou aos irmãos de José: qual é o trabalho de vocês? Exatamente o que José tinha falado que Faraó perguntaria. Quando lhe perguntarem qual é o trabalho de vocês, José instruiu seus irmãos a responder: digam que são pastores, porque pastor é abominação para os egípcios. Então diga que são pastores. E os irmãos respondem à pergunta de Faraó: nós, seus servos, somos pastores de rebanho, como já foram os nossos pais. Então eles respondem exatamente como José havia instruído: nós, seus servos, somos pastores, como foram os nossos pais. E é interessante observar esses irmãos agora, não? É interessante observar o contraste desses irmãos agora. Se a gente lembrar no início da série, quem eram esses irmãos? Marcados pelo orgulho, pela presunção, pela noção de superioridade, por quererem exercer toda aquela liderança, a ponto inclusive de venderem o seu próprio irmão, porque o irmão linguarudo falou de um sonho onde ele estaria de pé, os seus irmãos estariam ajoelhados. Esses eram os irmãos. Agora são os irmãos que obedecem a esse mesmo irmão que venderam, e diante do faraó não mostram orgulho. Eles dizem: nós, os seus servos, nós
os seus servos somos pastores. Parece que aquele orgulho todo se foi. Parece que todo aquele desejo de domínio, de poder se foi. E é fácil a gente olhar para os irmãos de José e falar assim: olha, puxa, mas foi difícil tirar esse orgulho, hein? Como foi difícil, precisou tanta coisa assim, 20, 30 anos para que o orgulho fosse tirado. E você, quanto tempo levou? Essa é a pergunta. Por que você acha que o nosso coração é um coração diferente dos irmãos de José? Ou você se acha superior aos irmãos de José? Ou você acha que o seu coração é mais fiel que o coração dos irmãos de José? Ou você acha que Deus não tem trabalhado todos os dias exatamente para tirar o nosso orgulho dos nossos corações? O nosso desejo de dominar as nossas ações, o nosso desejo de ditar o curso das nossas vidas, o nosso desejo de apagar os contrastes dessa vida, o nosso desejo de rejeitar os sofrimentos e de buscar apenas coisas que nos dão prazer. Você acha que não é isso que Deus está fazendo com a gente? Você acha que é fácil tirar o orgulho, não do coração dos irmãos de José, mas do seu coração? Você acha que é fácil te dar um coração fiel? Você acha que você já nasceu bom, com um coração fiel, crente, fiel a Deus, alegre o tempo todo, feliz o tempo todo? Eu sou um crente que nunca reclamei, nunca fiquei triste. Como você acha que Deus está trabalhando no seu coração? Você acha que você não é alguém orgulhoso? Nosso coração é assim, meus irmãos. Exige muito trabalho, exige muito tempo, para que minimamente o orgulho, a sede de poder possa ser tirada dele. Não é à toa que o profeta vai dizer que enganoso é o coração do homem. Não é à toa que a Bíblia vai falar do coração como de onde provém todos os pecados, os desejos maus. É daqui, é do nosso coração, é do nosso desejo, de um desejo que não deseja Deus, de um desejo que não quer que o orgulho seja tirado. O que nós desejaríamos mesmo é que o contraste entre a gente e Deus pudesse ser apagado, que nós pudéssemos manter o nosso orgulho e que Deus nos aceitasse como nós somos. É exatamente como nós somos. Ele sabia que eu era orgulhoso assim, ninguém mandou me escolher, que Ele aceite exatamente como eu sou, porque eu não vou mudar. Isso é o que nós dizemos para Deus, ainda que você não diga isso em palavras, no seu coração, é isso que nós temos falado para Deus. Nós não queremos mudar, não gostamos de mudar, não gostamos de ser transformados, porque leva tempo, exige sofrimento, exige trabalho do Senhor. Esses irmãos que agora não demonstram mais orgulho, foram trabalhados, e trabalhados de um jeito que ninguém escolheria ser trabalhado. Ninguém escolheria sofrer, ninguém escolheria mazelas, para que Deus pudesse transformar o seu coração. Nós não escolheríamos isso, por isso nós dependemos dEle. Depois que eles informam, conforme anunciado, que eles são pastores, eles acrescentam a informação e pedem para morar na terra de Gósen. Faraó se dirige a José. Nós já vimos que Faraó nutria grande afeição e gratidão, porque José foi aquele que salvou o Egito, e não só salvou o Egito da fome, mas salvou as cidades próximas, não só estocou grão para o Egito, mas para prover para toda a região. Ele atende ao pedido.
E a bênção veio, porque agora aquela família que estava desesperada, pronta para morrer em Canaã, por não ter pasto, não ter grão, não tinham mais como se manter, agora recebem terras no melhor lugar do Egito, no melhor lugar para pastoreio do Egito, recebem sustento, recebem de repente tudo o que precisam, e tudo vem pela mão de Faraó. Toda a bênção de Deus vem pela mão de Faraó, toda a bênção de Deus vem por um rei ímpio, toda a bênção de Deus vem por alguém que não professa o nome do Senhor Jesus, não professa fé em Deus. Não é interessante isso? Não é interessante que tantas vezes nós sejamos abençoados por aqueles que sequer são cristãos, que sequer professam a fé, mas a diferença é que quando os irmãos e quando José estão olhando para Faraó, não é Faraó que eles estão vendo. Ou quando você olha para as bênçãos, você só vê as bênçãos. A nossa luta é essa, porque nós olhamos para as bênçãos e vemos apenas as bênçãos, ou vemos apenas a pessoa, mas eles estão olhando para Faraó, olhando para as bênçãos, e estão vendo a mão de Deus, a mão de Deus, eles estão vendo a providência de Deus, eles não estão vendo a bênção de Faraó, eles estão vendo a bênção de Deus, e Deus nos abençoa do jeito que Ele quer. Deus não faz mais, Deus não faz menos, Ele só faz aquilo segundo a sua vontade, seja quem for, em qualquer contexto, em qualquer situação, Ele apenas faz, nem mais, nem menos, Ele faz, seja através de Jacó, seja através de José, seja através de Faraó, seja através de miseráveis como nós, Deus faz. Porque não depende de indivíduo nenhum, não depende de ninguém, Ele não depende de ninguém, Ele não precisa de você, Ele não precisa de mim, Ele não precisa de mim pregando aqui nessa manhã, que precisa sou eu, que precisa somos nós. Às vezes a gente vem para a igreja como se Deus precisasse da gente, como se a gente fizesse um grande favor para Deus, de no domingo acordar cedo. Já imaginou que coisa absurda? É como se a gente viesse para a igreja para Deus agradecer a gente. O Senhor tem que me agradecer porque eu estou aqui, porque tem muita gente que está dormindo por aí, viu? Tem muita gente que nem acordou, vai acordar meio-dia só. E Ele tem que me agradecer 2 vezes se eu vier para os seminários ainda, se eu assistir uma aula depois do culto. Nossa, eu me sinto no céu. Como se a igreja precisasse de você, como se Deus precisasse de você, de mim. Deus não precisa de nada, meu irmão, Ele não precisa de você. Se você está aqui com esse sentimento, era melhor que não tivesse, era melhor que tivesse usando seu tempo para outra coisa, porque você está perdendo seu tempo aqui. Deus não precisa de você, Ele não precisa de ninguém, Ele faz porque Ele é o Senhor. Nós precisamos, eu preciso desse sermão. Esse sermão não é pregado para Deus, Deus não precisa ouvir sermão, porque Ele faz. Nós precisamos dEle, nós precisamos da igreja, nós precisamos de sermão, nós precisamos cantar juntos, somos nós os necessitados. O nosso segundo ponto que começa lá no versículo 7, leva uma segunda audiência. A primeira audiência entre Faraó e os irmãos correu muito bem. O pai não estava presente. José leva 5 dos seus irmãos, apresenta. Eles falam das suas atribuições e dizem que aprenderam o ofício do pastoreio
dos seus pais. Faraó concede a eles o desejo, dá o que eles querem e eles se retiram. Agora nós temos uma segunda audiência entre Faraó e Jacó, que começa no versículo 7. José levou a Jacó seu pai e o apresentou a Faraó. E Jacó abençoou Faraó. Então Faraó perguntou a Jacó: quantos anos o senhor já tem? Muitas coisas interessantes aqui nesse segundo ponto, não? Primeiro, parece que o tom da audiência agora entre Faraó e Jacó é diferente do tom da audiência entre os irmãos e Faraó. Ele não pergunta o ofício dele, ele não pergunta, não existe mais necessidade de perguntar esse tipo de coisa. Os filhos já tinham respondido isso. Ele vê aquele homem entrando, aquele homem o abençoa provavelmente como uma saudação. Essa bênção aqui é como uma saudação, tipo, que a paz esteja com você, alguma coisa desse tipo. Ele sauda com uma bênção a Faraó. O Faraó olha para aquele homem, não pergunta sobre o seu ofício. Ele pergunta: quantos anos o senhor já tem? Por quê? O que ele está vendo ali? O que ele vê na frente dele? Ele vê um homem cheio de dias. Ele vê um homem talvez cansado, sofrido. É importante lembrar que eles estão vindo de uma terra que por muito tempo está cheia de fome, está faminta. A aparência de Jacó certamente não era mais bela, a mais robusta, não era aquele Jacó que nós vimos anteriormente, impetuoso, cheio de energia, cheio de desejo de fazer e acontecer, aquele Jacó que queria deixar o seu legado no mundo, desejoso de ir atrás de poder, da bênção. Não é mais esse jovem e tantas vezes inconsequente, mas é um senhor farto de dias. A idade apropriada para um egípcio, para que se tivesse vivido bastante, era a idade de 110 anos. Jacó já tinha passado, a gente vai ver que ele já está com 130 anos nesse momento. Por isso talvez a pergunta de Faraó: quantos anos o Senhor já viveu? E esse é talvez esse seja um dos contrastes mais difundidos, né? O contraste entre a juventude e a energia, a força, e a velhice e a sabedoria, mas sem a força. Ou seja, em outras palavras, quando você é jovem, você tem força, mas você é estúpido. E quando você é velho, você tem sabedoria, mas você não consegue mais realizar nada. Sua força se foi. Esses são os contrastes da vida. Esses são os contrastes da vida. É assim que é a vida. A gente não consegue ter as duas coisas. E aí quando você chega na velhice, você diz: eu queria ter essa sabedoria quando eu tinha 20 anos. Mas não dá mais. São os contrastes da vida. São essas coisas que nos assustam. São essas coisas que estão presentes o tempo todo. Os contrastes estão presentes o tempo todo. Esse Jacó não é mais aquele Jacó jovem, impetuoso, inconsequente, estúpido muitas vezes. Mas é um Jacó cheio de sabedoria, que pode ter o seu corpo definhando, mas ele agora tem sabedoria, tem conhecimento. E esse conhecimento vem exatamente na resposta dele. Imaginem, pensem naquele Jacó jovem, e imaginem a resposta desse Jacó à pergunta de Faraó. Faraó pergunta: quantos anos o Senhor já viveu? Olha a resposta de Jacó: são 130 anos de peregrinação. Foram poucos e maus os anos de minha vida, e não chegam aos anos de vida de meus pais nos dias da sua peregrinação.
Imagina você perguntando a um cristão, já idoso, farto de dias, como tem sido a sua vida como um cristão? E ele olhar para você e dizer: olha, meus dias foram poucos e maus, siga o mesmo caminho, faça a mesma coisa. Os dias da minha peregrinação foram poucos e maus. Talvez, se a gente tivesse um jovem diante de alguém mais experiente dizendo isso, diria: não fale isso, você precisa reconhecer a mão de Deus, a mão invisível de Deus, a providência, porque se você viveu, é porque Deus te concedeu vida. Então, não reclame, não fale isso. Mas o que Jacó está falando é verdade. Aquele que antes era enganador, que fingia, que comunicava através das aparências, agora ele está falando a verdade. Ele está falando a verdade. O enganador responde de maneira verdadeira. Aqui está um homem que sofreu a ira do seu irmão. Aqui está um homem que perdeu a sua mãe depois de enganar o seu próprio pai. Aqui está um homem que serviu a um tio enganoso. Aqui está um homem que casou com irmãs ciumentas, o enganador que foi enganado. Aqui está um homem que teve a sua filha estuprada. Aqui está um homem que tem filhos homicidas e que venderam o seu próprio irmão à escravidão. Aqui está um homem que experimentou fome na terra que o Senhor disse que era a terra da promessa. Aqui está um homem que, embora o Senhor tenha dito que a sua promessa era que seria uma grande nação, entra no Egito faminto, necessitado, com 70 pessoas. Quem aqui discordaria de Jacó? Essa foi a vida dele. Meus dias são poucos e maus. Esses são os contrastes da vida. Embora Jacó experimente de uma promessa gloriosa, ele é faminto e necessitado. Embora o Senhor tenha prometido uma terra abundante, ele não tem grão, ele precisaria de uma nação ímpia. A terra que o Senhor prometeu não dá leite, não dá mel. A sua posteridade parece comprometida, porque os seus filhos são injustos, mas a promessa do Senhor permanece. Esses são os contrastes da vida. Por isso ele responde: os meus dias são poucos e maus. Mas existe uma outra palavra que ele usa além dessas. Além de dizer que os dias são poucos e maus, ele se descreve como um peregrino. São poucos e maus os dias da minha peregrinação. O que significa ser um peregrino? E Jacó não está dizendo que ele é um peregrino no Egito, porque ele sabe disso. Mas após descrever a sua vida como pouca e má, ele diz que é um peregrino. Ser um peregrino é não encontrar descanso. Ser um peregrino é não encontrar repouso nesse mundo. Ser um peregrino é jamais se sentir seguro. É jamais sentir que chegou a algum lugar. Ser peregrino é não se acomodar. Ser peregrino é continuar, apesar de encontrarmos tantas vezes lugares que pedem para que a gente se acomode. Ser peregrino é continuar, porque sabemos que ainda não chegamos lá. Ser peregrino é olhar para os nossos sucessos e saber que eles não são nada, não significam nada. Ser peregrino é lembrar que existe algo mais valioso do que essa igreja. Ser um peregrino é lembrar que existe algo mais valioso do que esse mundo. E não se assustem, mas ser peregrino é se lembrar que existe algo mais valioso do que você mesmo.
Eu sei que parece que você é a coisa mais valiosa do mundo. Eu sei que você já cantou Eu Tenho Valor. Eu sei que é muito bom pensar nisso. Mas ser peregrino é desconsiderar a nossa própria vida como alguma coisa. Ser peregrino é não ter descanso, a não ser no Senhor. Ser peregrino é ser inquieto. Ainda que a gente descanse na providência de Deus, ainda que a gente saiba que Deus cuida da gente, ainda que a gente saiba que Deus nos consola, que o nosso coração aflito e triste é cuidado pela mão de Deus, ainda assim, descansando na providência, permanecemos inquietos. Assim são os cristãos, assim é a igreja. Deus não nos dá uma igreja para que a gente faça da igreja o nosso destino final. Deus nos dá um povo, uma igreja, para isso aqui ser o final. Deus nos dá uma igreja para a gente seguir, para a gente andar, para a gente não encontrar descanso. A igreja são pessoas que confiam na providência, mas são inquietas. Por isso que uma igreja acomodada, ela está em pecado. Uma igreja que se acomoda, uma igreja que para, ela está caminhando para a sua destruição, para a frieza espiritual. Uma igreja não pode se acomodar. Cristãos não podem se acomodar. Nós não fomos feitos para esse mundo. O que dá a nossa razão da existência não são as experiências nesse mundo. O que me diz se eu sou abençoado ou não, não é o quanto eu sofri ou o quanto me alegrei nesse mundo. O que me diz se eu recebi a bênção do Senhor é se lá no final eu estarei com Ele. Ou você se apegou tanto a essa vida, ou você se apegou tanto aos prazeres desse mundo, ou você se apegou tanto às coisas que esse mundo te oferece, que você não consegue mais ver os céus. Ei, peregrino, como tem sido os dias da tua peregrinação? Ei, peregrino, como tem sido a tua caminhada debaixo desse sol? O que você tem visto? O que você tem observado? Ao que você tem se apegado? Aonde está o teu descanso? Ei, você que está acomodado, esse mundo não nos foi dado para que a gente se acomode, mas que a gente seja inquieto porque a gente sabe que não chegou, a gente sabe que não chegou, a gente sabe que não chegou. Depois disso, não temos uma resposta mais de Faraó. O diálogo acaba aí. Quantos anos o Senhor já viveu? Vivi 130 anos de peregrinação. Meus dias são poucos e maus. E não chegam aos dias do meu avô Abraão, do meu pai Isaac, porque eles viveram mais tempo, mas meus dias são poucos e maus. Não existe mais resposta de Faraó. Depois, o versículo 10 diz que Jacó abençoou Faraó e saiu da sua presença. Mais uma vez, Jacó, provavelmente demonstrando gratidão, sauda, abençoa Faraó, se despedindo dele, e sai da presença de Faraó. E o nosso terceiro ponto fala de uma terra no Egito, os versículos 11 e 12. Então, José estabeleceu seu pai e seus irmãos e lhes deu propriedades na terra do Egito, no melhor da terra, na terra de Ramsés, como Faraó havia ordenado. E José providenciou ali alimento para o seu pai, seus irmãos e toda a casa de seu pai, segundo o número de seus filhos. Eu fico imaginando, irmãos, alguém que não tenha familiaridade com o Evangelho,
observando apenas essa história de maneira isolada, a gente já viu que Jacó não foi lá a melhor das pessoas. A gente já viu que, pelo menos em grande maioria, os filhos de Jacó não foi lá essas pessoas maravilhosas, misericordiosas e piedosas, pensando sempre no próximo. A gente já sabe disso. E eu fico imaginando as pessoas lendo essa história e se perguntando algo como: mas se Deus é justo, como é justo Deus providenciar e salvar esse povo? Como pode ser justo? Porque a gente viu uma história apenas de homens miseráveis, que não têm amor por nada além de si mesmos, pecadores que cometeram crimes terríveis, pecados horrorosos. Como Deus pode salvar esse povo? Como Deus pode agora dar a melhor terra para eles? Como isso pode ser justo? Depois de tantos pecados, como Deus ainda pode salvar esse povo? E a grande falha em afirmar isso seria deixar de compreender que essa é exatamente a nossa esperança. Porque se não fosse assim, meus irmãos, se não fosse assim, nenhum de nós, absolutamente nenhum, poderia se chamar de salvo. Se Deus não salvasse, a despeito dos nossos pecados, todos nós estaríamos condenados. Se Deus não nos salvasse, a despeito dos nossos pensamentos pecaminosos, todos nós estaríamos absolutamente condenados, sem nenhuma esperança. A nossa esperança não está na nossa capacidade de fazer o bem. A nossa esperança está no contraste entre a gente e Deus. A nossa esperança está no contraste da nossa infidelidade com a fidelidade dEle, da nossa ignorância com o conhecimento dEle, do nosso orgulho com o amor dEle. Essa é a nossa esperança. Por isso nós não podemos apagar os contrastes. Os contrastes são os que nos dão esperança. Porque se Deus fosse como nós, todos nós estaríamos condenados. Se Ele escolhesse com os critérios que nós escolhemos, todos nós estaríamos condenados. Porque nenhum de nós escolheria nós mesmos. Nós não nos escolheríamos. Porque lá no fundo, você sabe como você é impuro. Lá no fundo, você sabe como você pensa mal das pessoas. Lá no fundo, você sabe como você só pensa em si mesmo. Lá no fundo, você sabe que o seu coração é um coração orgulhoso. Ainda que a sua imagem passe uma imagem bonitinha, de uma pessoa que fala com muita calma, muita misericórdia e até ora, você sabe que lá no fundo, você é um pecador miserável. E que se não fosse pelos contrastes, nós não seríamos salvos. Existe ainda mais um contraste nessa cena que pode passar sem que a gente perceba, e com esse contraste a gente caminha para o final do nosso sermão. Quando Jacó está diante de Faraó, nós temos duas formas contrastantes de ver essa cena. Nós podemos ver essa cena pelo que ela parece ser, ou seja, um grande rei, o rei da maior nação naquele tempo, diante de um velhinho, faminto, necessitado, pedindo ajuda. Então, isso é o que parece ser. E nós podemos olhar isso por aquilo que parece ser. O desafio não é olhar as coisas pelo que elas parecem ser. O desafio é ver as coisas como elas serão. E se nós olharmos para esse encontro, não pelo que parece ser, mas por aquilo que será,
Nós talvez não veremos mais um grande rei da maior nação, e um velhinho necessitado e faminto, mas nós veremos alguém que não tem esperança, e um velhinho que está com seu Senhor. Nós veremos aquele que nós vamos observar como o Egito vai definhar, e veremos aquele velhinho que a posteridade jamais definhará. Nós veremos aquele que não tem esperança nas promessas, não tem salvação. E veremos um velhinho que, apesar dos seus sofrimentos, tem toda a riqueza do mundo. Esse é o contraste. O contraste não é olhar para essa vida apenas pelo que ela parece ser. Os cristãos não andam nessa vida apenas olhando para ela pelo que ela parece ser. Nós precisamos olhar pelo que ela será, pelo que ela será, pelo que ela ainda vai ser. Não importa se os seus dias aqui são poucos e maus, o que importa é o que será, o que virá, o dia que estaremos com o nosso Senhor. O que importa se existe um grande rei, mas que não encontra o Senhor do universo, mas um velhinho faminto, exatamente esse que está diante do rei, do único rei. O Evangelho é a mensagem dos contrastes. Por isso que o Evangelho não é para deixar a gente tranquilo. O Evangelho não é para deixar a gente calminho. O Evangelho é para dar desespero para a gente. Deus deu o Evangelho para a gente ficar desesperado. Para a gente peregrinar em pânico, em desespero, sabendo, Senhor, eu quero te ver, Senhor. Eu sei que vai chegar o dia, mas os contrastes dessa vida são difíceis para eu lidar. Mas eu quero que chegue o dia onde não existirão mais esses contrastes tão dolorosos. E essa foi a pergunta que nós começamos o sermão. Como manter esperança em um mundo de contrastes tão dolorosos? Olhando para exatamente o maior dos contrastes. O maior dos contrastes não está na sua dor e sofrimento. O maior dos contrastes não está na sua alegria. O maior dos contrastes está na cruz. A cruz é o maior dos contrastes que nós já vimos. Como ter esperança olhando para o contraste da cruz? É a cruz que dá sentido a todos os outros contrastes. Sem a cruz, esse mundo não faz sentido. Sem o sangue na cruz, nada faz sentido. Sem a cruz, nós não conseguimos entender como alegria e tristeza podem estar unidas. Sem a cruz, nós não conseguimos entender como infidelidade e fidelidade podem estar tão próximos. Sem a cruz, nós não conseguimos entender como vida e morte estão tão próximos. Sem a cruz, nós não conseguimos entender como sofrimento e glória estão tão próximos. Sem a cruz, os contrastes não fazem sentido. Mas quando a gente olha para a cruz, nós podemos ver a cruz pelo que ela parece ser. Um homem pregado e impotente, tendo seu sangue derramado. Mas nós podemos olhar pela cruz pelo que ela é de fato. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, pregado no madeiro, que pelo seu sangue reconcilia todos os contrastes desse mundo. É por ali que nós temos esperança. É na morte que nós temos esperança. É na morte que nós temos vida. É no sangue dele. É na sua carne partida que nós vivemos e peregrinamos nesse mundo. Não por aquilo que ele parece ser, mas pelo que será. Porque a cruz garante isso. A cruz garante que as promessas serão recebidas. Porque a cruz é a cruz do Cristo que morreu
mas a cruz é a cruz do Cristo que ressuscitou em glória, para que aqueles que possam morrer também possam ressuscitar em glória. Essa é a nossa esperança. A nossa esperança não está nos contrastes dessa vida. A nossa esperança está nos contrastes da cruz. E é por ela que nós peregrinamos. Vamos baixar nossas cabeças, meus irmãos. Senhor Deus, o que seria de nós sem Ti, Senhor? O que seria de nós debaixo desse sol, sem a Tua misericórdia? O que seria de nós se o Senhor olhasse apenas para os nossos pecados? O que seria de nós se o Senhor apenas visse as nossas impurezas? O que seria de nós sem Ti, Senhor? Estaríamos condenados, mortos, sem esperança. Por isso esse povo que se reúne, esse povo de inquietos, esse povo de desesperados, se reúne para Te clamar por misericórdia, para Te clamar por graça, para não nos deixar caminhar nesse mundo vendo apenas as coisas como elas parecem ser. O que Te pedimos é que o Senhor não nos deixe perder de vista os céus. Não deixe olhar para dentro da gente mesmo, mas que a gente olhe para a cruz. Que os nossos olhos não nos vejam, mas que os nossos olhos vejam Cristo morto e ressurreto. Que os nossos olhos não vejam qualquer glória que podemos ter nesse mundo, mas que os nossos olhos nunca se esqueçam da glória eterna com o Filho de Deus. Nos sustenta nessa peregrinação, porque sozinhos não conseguimos. Nos dá o Teu Santo Espírito, nos sustenta nessa peregrinação, nos sustenta nos dias maus, nos sustenta nas alegrias, nos sustenta, nos deixa quietos, não nos dá sossego nesse mundo, Senhor. Que a nossa vida seja uma vida de peregrinação, que possamos começar aqui o que faremos pela eternidade, Te adorar em Tua presença, Senhor, porque esse é o maior privilégio que o Senhor nos dá, essa é a maior graça que o Senhor nos dá, que nós, pecadores, possamos nos dirigir a um Deus santo, com a promessa de que um dia, Senhor, estaremos contigo. Nós não conseguimos entender a Tua graça, porque nós somos pecadores, mas Te agradecemos por ela, em nome do Senhor Jesus. Amém.